Estaremos agora dando uma sinopse da quarta aula da matéria Administração da Igreja. Hoje tratamos da questão do crescimento e desenvolvimento espiritual dos membros. O principal fator de crescimento espiritual é a palavra de Deus. Então, recomendamos que os pastores foquem seus ministérios no ensino da palavra de Deus, principalmente na questão de pregações expositivas ou textuais, que vão focar no ensino do texto bíblico. Também é muito interessante que se façam exposições em série. Por exemplo, um livro da Bíblia ou um personagem da Bíblia e vá se expondo aquilo que as Escrituras ensinam. Isso pode empolgar os membros da igreja com o conhecimento e aprendizado das Escrituras. Outra coisa importante é a questão do discipulado e da mentoria. Se discipularmos pessoas na igreja, nós vamos desenvolver crentes maduros e crentes que vão também ser discipuladores. E assim haverá uma multiplicação de homens e mulheres na igreja maduros e capazes de guiar outros à maturidade, né? Oração e intimidade com Deus é outro fator importante para o crescimento espiritual das pessoas. Recomendamos que a igreja providencie listas de oração impressas, para que os seus membros possam preenchê-las com os vários motivos de oração, pelos enfermos, por problemas pessoais, por missionários, pastores, igrejas, enfim. A oração deve ser motivada de várias maneiras. E uma das maneiras é cada crente ter a sua lista de oração, a igreja ter o seu livro de oração e fazer com que as pessoas aprendam a confiar no poder das preces, das orações. Muito bem. Comunhão e relacionamentos significativos, né? Esses relacionamentos profundos devem ser desenvolvidos dentro da igreja, por meio de grupos pequenos, onde as pessoas poderão compartilhar suas necessidades, poderão se conhecer melhor e conviver juntos. Também eventos sociais, piqueniques, passeios são importantes meios de promover a comunhão e relacionamentos significativos, né? Serviço e ministério, né? Ajudar as pessoas a conhecer os seus dons, talentos e efetivamente usá-los na obra do ministério. Isso lhes trará crescimento espiritual, trará realmente um desenvolvimento na sua vida espiritual. Crescimento emocional e relacional. Oferecer suporte emocional e aconselhamento bíblico para ajudar as pessoas com seus desafios pessoais, relacionamentos interpessoais, questões de saúde mental e emocional. Celebrações, né? Participar regularmente de celebrações de fé, como cultos de adoração, a ceia do Senhor, batismo e outros eventos espirituais, pode fortalecer a identidade e a fé dos membros. Estímulos à leitura. Sugerimos que se distribua para a congregação planos de leitura da Bíblia, motivar os crentes a ler a Bíblia e até mesmo reconhecer os que fizerem a leitura anual das Escrituras, oferecendo a eles um certificado de leitura da Bíblia durante o ano, né? Isso, os crentes devem ser estimulados à leitura de jornais, periódicos evangélicos,
também devem ser estimulados à leitura de livros. A igreja poderá desenvolver uma biblioteca e livros poderão ser emprestados aos membros para que leiam e possam se edificar. Então, um livro na biblioteca, ele poderá servir a muitos membros por muito tempo, né? Também devemos ajudar as pessoas a desenvolver suas habilidades espirituais, né? Como, por exemplo, discernimento, perdão, generosidade, compaixão, exortação, dom de contribuição, dom de misericórdia. Então, esses dons e habilidades, uma vez usados, pode ser um grande estímulo à vida espiritual das pessoas que os possuem, né? Avaliação e acompanhamento. É lógico que todas essas ênfases, essas ações para promover o crescimento espiritual devem ser avaliadas e ampliadas conforme a necessidade. Cuidado pastoral. Cuidado pastoral, ele se manifesta de várias maneiras, né? Primeiramente, as visitas pastorais. Essas visitas estabelecem conexões pastorais entre o pastor e a sua membresia, fortalece laços comunitários, ajuda a construir relacionamentos significativos, né? O pastor, ele deve ter o hábito de visitar as suas ovelhas. Mesmo que a igreja seja grande, ele deve ter dias, e horas que ele se dedicará ao ministério da visitação. Hoje em dia, muitos pastores têm substituído esse ministério pelo ministério de aconselhamento. Então, o pastor não visita ninguém. Se uma pessoa tem problema, a pessoa procura o pastor lá na igreja, no gabinete, para aconselhamento. Mas não é a mesma coisa, né? Quando a gente visita uma pessoa na casa da pessoa, a gente se torna amigo da pessoa. Amigos são aqueles que frequentam a sua casa, né? Então, você estará demonstrando amor, interesse, né? E compaixão pelas pessoas. Visitas demonstram apoio emocional, né? O pastor estará ouvindo as pessoas e procurando ajudá-las, né? Haverá também nas visitas oração personalizada e as pessoas sentir-se-ão abençoadas, sabendo que o pastor está intercedendo pessoalmente por suas necessidades. As visitas também revelam as necessidades do povo, quais problemas o povo está enfrentando, sejam físicos, emocionais, espirituais. E isso ajuda até mesmo na compreensão das necessidades da igreja e que vão influenciar o pastor na sua pregação, nos seus estudos, né? Visitação promove ministério pastoral individualizado, né? Você vai chegar ali naquela casa, descobrir quais são as necessidades específicas deles, interceder, aconselhar, ajudar especificamente, né? Celebrações e comemorações. O pastor deve, na medida do possível, oferecer suporte, né, em tempos difíceis. As visitas também são importantes para que ele esteja presente em marcos importantes na vida dos membros da igreja, como aniversários, casamentos, nascimentos ou formaturas, enfim, ocasiões que são especiais na vida dos membros e que eles sentirão grande alegria de ter presente a figura do pastor. Construção de confiança. Pessoas que são visitadas por seus pastores passarão a confiar muito mais neles, né, até mesmo para compartilhar necessidades pessoais
íntimas que eles têm. Outra área que o Ministério Pastoral deve estar presente, além das visitas, né, é também o aconselhamento pastoral. O aconselhamento deve ter uma abordagem holística, ou seja, tratar do corpo, da mente e do espírito das pessoas. Então, o pastor poderá usar sua experiência de vida e seus conhecimentos para tentar ajudar as pessoas a vencer problemas emocionais, relacionais e problemas de aspectos práticos da vida. Confidencialidade. Aconselhamento exige confidencialidade. Pastor não deve compartilhar segredos do aconselhamento, muitas vezes nem com a sua esposa, né? Evitando de todas as maneiras que aquilo que foi falado no aconselhamento se torne público, né? De outras para outras pessoas. Orientação espiritual, né? Será baseado, o aconselhamento sempre baseado em princípios bíblicos, né? E não em ideias humanas. Empatia e compaixão. Aconselhamento serve para demonstrar empatia e compaixão pelas pessoas. E isso o pastor deve fazer e trará recompensas muito grandes ao seu ministério. Escuta ativa. Aconselhamento, o conselheiro deve ter ouvidos atentos, uma escuta ativa. É importante escutar ativamente os problemas das pessoas, mesmo que pareçam problemas insignificantes. Não devemos julgar as pessoas, mas procurar entender completamente quais são os problemas que elas estão enfrentando. Todo aconselhamento deve refletir princípios teológicos e bíblicos, né? A Bíblia tem resposta para todos os problemas humanos e o aconselhamento deve ser um aconselhamento noutético, um aconselhamento bíblico, um aconselhamento que confronta a pessoa de uma maneira bíblica e a leva ao arrependimento, se for o caso, à mudança de atitude, né, e novas posturas emocionais. Recursos e encaminhamentos. Quando o conselheiro achar que o aconselhado precisa de alguém mais habilitado, ele deve indicar alguém, né? Tomar muito cuidado com profissionais da psicologia que têm uma formação freudiana, né? Porque muitas vezes aconselham de uma maneira que pode destruir completamente a vida do aconselhado, né? Temos tido várias experiências muito negativas com profissionais oriundos dessa linha, né? Então, devemos procurar saber de conselheiros cristãos que são mais capacitados que nós e indicarmos a eles também as pessoas que, porventura, precisarem. Assistência social, né, é outro assunto importante na administração da igreja. A assistência social pode se manifestar de várias maneiras, na distribuição de alimentos, né? A igreja pode coletar alimentos não perecíveis e distribuí-los no final de todo mês. Algumas igrejas têm casas de apoio que oferecem abrigo para pessoas vulneráveis, pessoas moradores de rua ou mães solteiras e idosos e outras pessoas assim. Assistência financeira, né? Eu acredito que é um problema dar dinheiro para as pessoas, emprestar muito mais problema. Então, nós temos que atender as pessoas nas suas necessidades básicas, né? Comida, remédios, e às vezes até algumas contas básicas, como por exemplo a conta de água, conta de energia, a pessoa fica sem energia, sem água, às vezes por falta de recursos,
ou não tem alimentos. Então a igreja deve ser sensível e ajudar seus membros nessas questões, né? Não digo que a igreja deve pagar dívida de membros de igreja, né? Embora às vezes a dívida tem as suas razões justificáveis, é doença, é desemprego, etc., né? Mas é um problema emprestar dinheiro para as pessoas, porque muitas vezes, por não poderem devolver o empréstimo, eles abandonam a igreja. Às vezes não por maldade, mas por vergonha. E aquilo que fizemos tentando ajudar a pessoa se torna um empecilho à vida espiritual dela. Então temos que tomar cuidado para que não caiamos nessa armadilha de querer ajudar, mas acabar atrapalhando a pessoa, né? Roupas e artigos de higiene podem ser também doados às pessoas, principalmente no inverno, campanha do agasalho, etc. Ou até mesmo roupas que os crentes não vão usar mais e podem abrir mão, doar, servirão para pessoas necessitadas, né? Grupo de apoios a vulneráveis, órfãos, idosos, mães solteiras, moradores de rua, etc. Serviço de aconselhamento e orientação. Então, além da assistência material, as igrejas podem oferecer serviços de aconselhamento e orientação para as pessoas enfrentarem os seus problemas, né, e desafios pessoais. Também a igreja pode prestar assistência social colaborando com campanhas que são feitas pela comunidade, né? No caso de catástrofes, envio de alimentos, de roupas para atender pessoas flageladas. Um outro assunto importante na igreja, que requer administração, é a questão da segurança, né? Nós precisamos garantir que todas as pessoas se sintam bem durante os cultos. Né? É fundamental que todos estejam seguros e protegidos ao frequentar os cultos da igreja. Então, uma coisa importante é uma equipe de segurança, né, composta de membros treinados para lidar com certas situações, como incêndios, evacuações, primeiros socorros e uma resposta a ameaças em potencial, né? Planos de emergência. Desenvolver alguns planos de emergência para abordagem de certos cenários na igreja, como incêndio, atos de violência, desastres naturais, emergências médicas e treinar essas pessoas para entrar em ação quando uma dessas coisas ocorrerem. Segurança física, né? A segurança física das instalações da igreja devem ser avaliadas e medidas de segurança devem ser tomadas. Por exemplo, a instalação de alarmes, câmeras de vigilância, iluminação adequada, travas nas portas, controle de acesso para proteger contra intrusos. Né? Deve haver na igreja também uma equipe de boas-vindas ou recepção que vai recepcionar os membros, encaminhar crianças para salas de culto infantil ou do classes da EBD, conduzir os visitantes até o salão de culto, ajudá-los a encontrar um lugar para se sentar. Esse trabalho é muito importante para que as pessoas se sintam seguras e bem-vindas, né? Treinamento de liderança para reconhecer sinais de comportamento preocupante ou ameaçador, né? Por exemplo, um drogado que quer acessar ao culto, uma pessoa alcoolizada, animais que queiram entrar dentro do santuário, né? Grupos de pessoas potencialmente perigosas que poderiam promover um assalto, uma coisa assim. Cuidar da segurança dos carros que ficam estacionados na rua,
Então, são várias as medidas de segurança que precisamos adotar para garantir que as pessoas estarão ali bem seguras. Também devemos cuidar de procedimentos para proteger crianças e jovens de abuso ou contra abuso e negligência. Então, devemos avaliar bem quem está trabalhando, os antecedentes de quem trabalha com as crianças, evitar lugares que sejam perigosos para atividades infantis. Também, se possível, colocar algumas câmeras em lugares estratégicos para observar o comportamento das crianças e também daqueles que ministram entre elas, né? Comunicação de emergência, às vezes a necessidade de algumas comunicações de emergência, principalmente em lugares onde é, podem existir catástrofes naturais, como enchentes, tempestades, furacões, né? Não é o caso do nosso país, mas muitas vezes há necessidade de comunicar situações de emergência, né? E também na questão da segurança, devemos ter um bom relacionamento com as autoridades policiais do da nossa cidade, da nossa região, né? E garantir que eh, os equipamentos também de segurança e tudo estejam funcionando. Ok, gestão de recursos e instalações, né? Manutenção preventiva. A igreja precisa de manutenção preventiva nos sistemas elétricos, hidráulicos, sistema de gás encanado, e reparos em estruturas físicas como telhados, paredes, pisos, que podem estar necessitando de reparos. Limpeza e higiene, né? A igreja deve estar sempre limpa, para que as pessoas cheguem aos cultos e tudo esteja em ordem. Três lugares que jamais devem estar sujos: a cozinha, os banheiros e o berçário. Tudo deve estar limpo, mas esses locais são locais chaves, onde a limpeza deve ser bem realizada. Crianças precisam sentar no chão do berçário, né? Mulheres vão se recusar a usar banheiros que não foram devidamente limpos e higienizados. Podemos e devemos também dedetizar as dependências da igreja cada 6 meses para evitar o aparecimento de baratas e outros insetos rasteiros, né? Também precisamos gerenciar os espaços da igreja com sabedoria. Muitas vezes nós acumulamos em espaços da igreja objetos quebrados, material de construção e uma série de equipamentos que não usaremos mais, que não consertaremos. Precisamos nos desfazer disso e usar os espaços para os fins que foram projetados, ou seja, para salas da escola bíblica dominical e outras instalações que tem como propósito o ensino das Sagradas Escrituras, né? Segurança das instalações. Precisamos cuidar, proteger a igreja contra invasões, contra roubos, né, vandalismos e outros incidentes. Então, para isso, devemos instalar alarmes, câmeras, e ter iluminação adequada na igreja. Gerenciamento de equipamentos, né? Muitas vezes a igreja ela tem equipamentos que vão sendo danificados, sejam móveis, equipamentos de áudio, de vídeo, instrumentos musicais, e precisam ser consertados. Alguém tem que ficar responsável por isso e providenciar esses reparos, né?
Sustentabilidade ambiental. A igreja deve evitar o desperdício, né, de água, de energia. Algumas igrejas têm instalado painéis de geração de energia solar, e é uma coisa interessante, porque elas poderão gerar sua própria energia, que vai sustentar equipamentos de ar-condicionado que consomem muita energia e estarão também evitando desperdício. Orçamento e finanças, né? Essa questão dos reparos sempre acontecerão, então temos que verificar o quanto gastamos com reparos e manutenção do ano passado e colocar no orçamento do novo ano também um valor que seja equivalente ao ano passado para manutenção de instalações. Devemos manter a comunicação aberta com os membros e também líderes da igreja para que necessidades na área de segurança possam ser supridas, e outras necessidades. Às vezes a igreja precisa de uma cobertura para dias de chuva, né? De modo que as pessoas que cheguem de carro não tenham que sair na chuva para entrar no templo. Então, as pessoas poderão parar os seus carros ali, deixar que suas famílias saiam do carro, entrem na igreja, sem que tenham que atravessar a chuva. Outras vezes é necessário uma porta para bloquear o barulho da rua, né, do saguão de cultos para o templo. Então, as pessoas comunicando essa necessidade, constatando-se a necessidade, deve-se então providenciar esse tipo de recurso. E outras coisas, né? Então, vamos encerrando por aqui a nossa aula e prosseguiremos na próxima segunda-feira com a quinta aula de administração da igreja. Deus vos abençoe ricamente.